não se discute no final a questão dessas geometrias. Na verdade, como engenheiro de motores, você acaba discutindo o mapa, tanto de turbina quanto de compressor. Geralmente de compressor. O que é esse mapa? É meio maluco, mas vamos tentar entender. Aqui embaixo eu tenho fluxo de ar. Então entenda, por exemplo, fluxo de ar por minuto. Está em sistema imperial, libras por minuto. O fluxo de ar poderia ser quilos por minuto, quilos por segundo. Só teria que corrigir a unidade. Desse lado do eixo aqui do gráfico, eu tenho relação de pressão. Então, raciocina comigo. Se eu estou a 2.000 RPM, pé embaixo, sem pressão de turbo, eu tenho um certo fluxo. Se eu estou a 4.000, eu tenho, teoricamente, o dobro de fluxo. Então, já raciocina por aí que eu consigo começar a entender se eu sei quanto que o meu motor está respirando, aonde eu vou estar em cada condição no momento que eu bater o pé. Ou seja, no momento que eu bater o pé, pressão atmosférica, onde que eu estarei em termos de fluxo de ar. Uma vez que eu sei o fluxo de ar e sei a pressão que eu quero trabalhar, eu quero ver se naquela condição meu turbo vai conseguir dar conta do que eu preciso. O que significa isso? Digamos para aquele fluxo de ar ele consegue gerar tanto de ganho de pressão? Sim ou não? Então imagina que o pessoal aí da preparação, o pessoal que é mais tarado para o motor, anda com carro turbinado aí, já percebeu esse tipo de comportamento, ou mesmo alguns carros turbo de fábrica, que como eles são com turbos tão pequenos, é mais sensível sentir esse tipo de coisa. Mas imagine que você está com uma rotação extremamente baixa, tipo 1000 RPM, e você tem um manômetro, você está lendo a pressão no coletor. Se acelerou, instantaneamente vai vir pressão atmosférica. Logo em seguida, que você lê a pressão atmosférica, ele vai ter um ganho de pressão. Digamos que seu carro está trabalhando com um bar de pressão, ou 1 kg/força por centímetro quadrado, ou vulgarmente 1 kg de pressão, né? E não é o certo, não é a maneira certa de falar. Esse 1 kg vem porque o cara tem preguiça de falar 1 kg/força por centímetro quadrado. Isso é a unidade de pressão. Mas enfim, digamos que está acertada para 1 bar. Você pisou a 1000 RPM, ele não vai conseguir gerar, porque o fluxo é tão pequeno que ele vai chegar a um ponto que ele vai falar, opa, eu vou conseguir gerar apenas 0,3, 0,4. Não tem como ele gerar mais. Isso aqui é a linha limite que ele consegue trabalhar, a famosa surge line. Então se eu tiver, por exemplo, 3.000 RPM, quanto que ele vai conseguir ganhar de pressão? Eu vou lá, regulo o parafuso Westgate, a gente vai ver, regula, eu quero que ele trabalhe com 8 bar de pressão, exagerando, óbvio, ninguém trabalha com isso, mas exagerando. Tem que ver se naquele fluxo de ar meu turbo daria conta de chegar? Provavelmente não, ele chega no limite seguindo a surge. Quanto maior o fluxo, maior ele vai conseguindo atingir. Só que para ele fazer isso, eu só te expliquei vazão e pressão. E aí, seguindo a curva limite mínima para que ele consegue trabalhar. Para ele fazer isso, eu tenho que ler outra linha, que são essas linhas inclinadas aqui. Elas representam a velocidade, ou, em outras palavras, a rotação que meu turbo está trabalhando, tanto turbina quanto compressor, que são iguais, quanto que ele está trabalhando. E não tem como girar infinito. Chega um limite que eu não consigo ter mais fluxo. Regra aí na verdade, a teoria aí da mecânica dos fluidos compressíveis. Dentro de um duto eu não consigo passar da velocidade do som. Ou seja, quando eu chegar na velocidade do som dentro de um duto, virou um estrangulamento. E é aí que entra essa linha, que você vê muito pessoal aí de alguns cursos aí que eu vi aí na internet, o pessoal que gravou o curso aí de pessoal presencial que fala choque. Não é choque, pelo amor de Deus, é choke. O que é o choke? É do inglês, choke significa estrangulamento. Chega no limite, que a linha de choke significa o quanto que eu consigo dar de fluxo. Ele não passa daquele limite que é a velocidade do som. Então se eu tiver
uma rotação extremamente alta, eu não vou conseguir gerar tanta pressão, porque eu vou estar com a rotação do motor do turbo tão alta, tão alta, tão alta que ele chegou no limite e eu corro o risco de fritar ele. Então eu tendo fluxo de ar, pressão. Então, se eu sei o fluxo de ar, qual é a pressão que eu vou trabalhar, vou conseguir trabalhar com esse turbo? Sim. Qual rotação? Corre o risco de eu estar aqui se eu tenho um turbo pequeno. E a ideia é que, quando eu uso isso num carro de passeio, que na maioria do uso diário, eu esteja dentro das ilhas de eficiência. Então, eu tenho essa linha caidinha aqui, que é a rotação, e essas curvas a gente chama de ilha, e essas ilhas são eficiências. Então, se eu cair num determinado ponto, qual que é a eficiência do sistema? Ou seja, quanto mais perto do centro aqui, melhor em termos de eficiência. E aí você fala, o que tem a ver a eficiência do turbo? Sim, a eficiência do turbo e compressor vai me afetar diretamente a eficiência do motor em termos de consumo de combustível. Então, você vê atualmente muitos artigos sendo publicados com motores que o cara não mexe em nada, só faz a engenharia de turbo ser mais eficiente, para que ele trabalhe no melhor ponto de uma maneira mais eficiente, e o cara traz 3, 5, 7% de economia de combustível na cidade só por causa disso, só mudando o turbo. Então eu quero sempre trabalhar nesse meio termo. Se eu falar, eu quero ver em alta rotação, porque, por exemplo, o motor do Polo aí 1.0 turbo, o que acontece com ele? Você vê que ele vê um baita torque em baixa rotação, porque essa curva inteira ela é arrastada para menores valores de fluxo de ar. Então ele consegue, com pouca vazão de ar, ou seja, rotações extremamente baixas, já dá uma pressão muito alta. Mas o que acontece quando eu passo de 4,5, 5.000 RPM? Eu chego na linha de choke. O compressor estrangulou. Não adianta eu botar ele para girar mais, não adianta tentar forçar, porque ele estrangulou. E óbvio, quanto mais ele girar, vai caindo a eficiência dele, ele vai esquentando mais e chega uma hora que ele frita. Ele tem um limite de rotação. Nos carros de engenharia, quando você está desenvolvendo, você tem um sensor para ler a rotação do turbo em diversas condições enquanto você está testando. Óbvio que é um sensor extremamente caro, porque esse turbo aí, além das temperaturas serem extremamente altas, são rotações elevadíssimas. No carro original não tem o sensor, mas dentro da mapa da calibração do motor, lá da central do motor, ele sabe, óbvio, quando é tudo original, qual que é a rotação de trabalho. E qual que é o senão na questão, por que eu tenho que saber a rotação de trabalho? Isso aqui não é pressão que eu estou falando absoluta ali no coletor, isso aqui é variação de pressão. Então se eu estou em altitude, e dentro do coletor de emissão sempre estou com um bar relativo à atmosfera, ou seja, dentro do coletor de emissão eu estou lendo lá dos 2 bar, ou 200 kPa. Não importa qual condição, se eu estou a nível do mar ou se eu estou lá nos Andes, ele vai buscar 200 kPa no coletor de admissão. Só que em relação ao ar, como o ar é mais rarefeito, o compressor tem que trabalhar muito mais para chegar naqueles 200. Então ele corre o risco de chegar em rotações muito altas. Então, dentro da central do motor, ele, em função da pressão atmosférica, ele vai saber qual que é a rotação que o turbo está trabalhando. E se dentro daquele mapa ele fala, opa, essa rotação durante esse tempo é perigosa, baixa a pressão de turbo, baixa a potência do motor para não fritar o turbo. Outro exemplinho aí, então mais didático, mapa de uma turbina K03. Então, se eu tenho determinado fluxo, eu tenho tanto de pressão, aonde que eu vou estar? É muito comum, no caso de preparação, voltando ao Polo TSI, você vê que ele sai com um certo torque, certa potência. Aí eu vou lá na minha chipadora, né, no cara que faz o chip, o que ele faz? Eu já vou explicar ali como é a calibração. Faz o sistema trabalhar com pressão e demanda de torque muito mais alta. Então o turbo vai trabalhar muito mais perto disso aqui, quando tiver com o pé embaixo, e perto dessa curva. Então é comum eu ganhar um torque absurdo em rotações baixas e médias, porque eu já desde cedo eu ponho o turbo para girar que nem um maluco,
mas chega nas rotações mais altas, eles acabam sendo estrangulados. Então, conversando, por exemplo, com o pessoal da Reiko, que faz muito esse tipo de trabalho, eles deixam o turbo vir muito mais para cima, deixa vir pressão para caramba em média e baixa rotação, em baixa e média rotação, mas quando chega em rotações muito altas, eles não ficam forçando o tempo inteiro, porque como as temperaturas são mais altas, tudo é mais rápido, tudo está mais acontecendo, a chance de você fritar o turbo é gigantesca. Então daria até para vir um pouco mais de potência, mas eles já vão matando lá na 5.000, 6.000 RPM, para você não perder o turbo na primeira semana e xingar eles que teve um problema. Qual que é o senão, aquilo que eu falo no vídeo aí no YouTube? O pessoal esquece que quebra, não é só por esforço, mas também por temperatura. Uma coisa, eu pedi lá para fazer o remap lá na Reiko e falar assim, olha, eu quero aumentar a potência do meu polo, assim, assado, torque, ele já tem a receita. Uma coisa, eu sair ali na quadra ali, dar uma voltinha no quarteirão, chego em casa, chamo a mãe, chamo o tio para dar uma acelerada no quarteirão, ver como o carro ficou mais forte e tudo bem. Outra é eu ir para uma pista ou ir para uma estrada e ficar com o pesão embaixo. E aí as temperaturas de trabalho serão lá em cima, num esforço muito maior, e para permitir que trabalhe com essa pressão maior, com torque maior, potência maior, eles são obrigados a tirar todas essas proteções, subir. Então o motor que foi projetado, digamos, para ter temperatura de escape de 1.000 graus, vai trabalhar acima dos 1.000 graus e, consequentemente, sua durabilidade cai. Se você forçar muito, você quebra, né? Se ficar 3 minutos lá pezão embaixo sem tirar, vai quebrar. Tem muita chance de quebrar. Então é o que eles até recomendam. É legal, mas não vai ficar. Digamos que o seu carro antes chegasse a 200 km por hora com o remap, com a central original, calibração original. Fez o remap, pode dar as estilinghadas, vai ficar mais forte, mas na hora de dar máxima não vai querer forçar a passar de 200, que aí você está passando uma condição extra do carro que foi projetado extremamente severo em temperatura e a chance de quebrar é muito maior, entendeu? Olhando o mapa da turbina, aquele famoso relação que eu tenho a R, tenho trim, então eles têm a mesmo trim, ou seja, o mesmo rotor lá com aquela relação, mas o AR diferente. Então, obviamente, conforme eu brinco com o AR, eu vou ter diferentes comportamentos em termos de pressão por fluxo. Então, aqui embaixo o gráfico está em pressão, variação de pressão, e aqui em fluxo. Portanto, para uma pressão mais alta, aqui nessa região, se eu tenho um AR pequeno, eu preciso de muito menos fluxo. O ar já está passando muito mais acelerado pelo mesmo rotor. Se eu faço uma carcaça maior, para a mesma pressão, eu vou precisar de um fluxo bem maior. Então por que eu não uso só pequena? Não sei, talvez você tenha um motor muito grande que em rotação média e alta já fica estrangulando com esse carinha aqui. Entendeu qual que é o conceito? Então pelo menos te dá uma luz. Essa questão de calcular o turbo certo para cada carro, aí entra um curso extra, porque entra um monte de conta que se eu passar aqui, além de ficar longo, vai ficar entediante para a grande maioria aí, que quer apenas entender, não quer projetar. Outro mapa de turbina aí, então olhando fluxo, a eficiência e obviamente quanto menor a minha turbina, mais com um menor fluxo eu já atinjo o ponto ótimo de trabalho. Então, digamos, nessa daqui eu tenho um ponto ótimo com 20 libras por minuto. Conforme eu vou aumentando o tamanho de turbina, eu vou atingir esse ponto ótimo lá para frente. Então, teoricamente, quanto menor, mais cedo ela atinge sua eficiência. E no caso de carro de rua, eu como fabricante de automóvel, grande fabricante, eu gostaria de que o consumidor normal, ele não quer potência, desempenho lá na rotação de 5.000, 6.000. A grande maioria, na verdade, não gosta de puxar o motor até rotações tão altas. Então eu faço o carro hoje em dia, que é uma receita que te dá uma sensação de performance excelente, que é o que a Volkswagen foca muito e alguns outros, mas esses motores TSI são
o exemplo, claro, eles focam no quê? Traz o torque para uma rotação bem baixa. Como a turbina é pequena, tudo é pequeno, eu estou com 1.300, 1.500 RPM, eu acelero, o retardo quase já não existe, porque é tão pequenininho, ele tem uma resposta tão rápida, e já vem aquela pancada logo de cara. Então a saída de farol, a saída de lombada, depois de uma rotatória, dá aquele empurrão e o cara fala, nossa, meu carro anda pra caramba. Mas quando você vai para a estrada e exige rotação, você sente que parece que o motor apaga depois de 4.500, 5.000 RPM, porque a curva de torque cai muito. Mas a sensação para o leigo, para o dia a dia, te dá um carro extremamente ágil. Então, olhando um exemplo aí, ó, curva de torque do motor lá do slide principal, primeiro lá, Ford EcoBoost, 1 litro, aquele que eu falei que já ganhou um monte de prêmio aí, 3 cilindros. Obviamente que já vai ficando defasado, já estão vindo os concorrentes aí com a própria Volkswagen, já veio com um litro turbo maravilhoso também. Mas olha a curva de torque. 1.300 RPM, eu já tenho um torque máximo sendo oferecido. E obviamente depois de 4.500 ele começa a morrer, porque o turbo é tão pequeno, aqui a pessoa colocou até uma moedinha na frente do rotor para ter noção da diferença de tamanho. Vocês que estão me vendo, isso aqui era o turbo que eu tinha no meu carro há 15 anos atrás. Olha a diferença de tamanho. Tamanho do caracol, tamanho do rotor. Isso aí é justamente para diminuir o lag, o retardo e trazer o torque para baixa rotação. Aí você me pergunta, por que no passado então não se fazia isso? Porque eu não tinha engenharia de turbo capaz de superar, de trabalhar com temperaturas tão altas, com rotações tão altas, sem dar falha. Então eu tive um desenvolvimento muito grande nisso aí para poder usar turbos tão pequenos.